Então, companheiros do Lar de Teresa, estamos juntos mais uma vez. Sintam-se abraçados virtualmente pela nossa casa, o Lar de Teresa. E como estamos iniciando mais uma reunião, temos alguns lembretes oportunos. As informações relevantes estão disponíveis em nosso site. Tudo sobre o Lar de Teresa está em nosso site www.lardeteresa.org.br. A nossa livraria está atendendo pelo WhatsApp e por e-mail. Campanha do cobertor. Continuamos a nossa campanha do cobertor, porque o inverno se aproxima, então os agasalhos e cobertores podem ser usados desde que estejam em bom estado. E as doações em espécie podem ser feitas através de depósito ou transferência bancária. Temos ainda outras campanhas, né? Sigamos Juntos e outras que vocês também encontram em nosso site, que estão também recebendo as doações. Enquanto perdurar, né, o nosso distanciamento, nós continuaremos com a nossa reunião virtual, agora disponível pelo YouTube. Bem, então nós vamos passar aqui a nossa página inicial, que tem o título Na Forja da Vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que entram por ela. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5, Allan Kardec. Trazes contigo a flama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres. Mas, diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar, em caracteres humanos, o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam, e objetos que te atendem submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o tope do monte, basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Emmanuel, do Livro da Esperança, capítulo 55, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos nos unir em pensamento, em coração e agradecermos pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome dos mentores da nossa casa. Te pedimos, Senhor, inspiração, a tua luz e a tua paz, conduzindo o nosso trabalho e que ela esteja em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. E hoje quem nos traz a reflexão é o Aloísio Guigino, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tem o título de A Porta Estreita.
Então, Aloísio, que você possa receber o melhor das nossas vibrações. Está com a palavra. Obrigado. Nosso abraço a todos os companheiros que nos seguem nessa etapa de estudos que nós fazemos pela internet, que o Lar de Teresa nos oferece a oportunidade. E hoje, como sempre nós fazemos, nós começamos a nossa fala pedindo que a paz de Jesus esteja conosco e que envolva nossos corações. Quando nós falamos e nós pedimos essa proteção, nós nos reportamos a uma fala, ou melhor, àquilo que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, e que nos diz, ou nos traz as palavras de Jesus, quando ele nos afirma: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nessa realidade, nessas palavras de Jesus, nós identificamos que existem duas opções: a paz que o mundo nos oferece e a paz que Jesus nos aponta como sendo aquela verdadeira que nós precisamos lutar para alcançar. E essa dicotomia, essa dualidade, ela nos leva exatamente a uma outra passagem do Evangelho que nós encontramos descrita no Evangelho de Mateus, conforme nós vimos na nossa página de abertura, no capítulo 17, melhor, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em que Mateus nos relata, desde o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, nós sabemos que é a página linda do Evangelho, onde nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para alcançarmos esta paz que Jesus nos aponta, que Jesus nos convida a que nós lutemos para alcançar. E no capítulo 7, nós temos esta passagem que Mateus relata as palavras de Jesus, quando ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Então, nessa passagem do Evangelho narrado por Mateus, nós vemos aqui uma parábola dos dois caminhos. É uma parábola curta, é uma parábola que nos chama a atenção dessas duas portas, dessas duas opções, como nós falamos ao início, da paz de Jesus e a paz do mundo, que nos oferece também essa dualidade ou essa opção de nós escolhermos por onde nós queremos entrar por essa porta. Quando nós falamos uma porta, nós estamos falando de algo que separa pelo menos dois ambientes. E aqui, no caso, quando nós estamos conversando sobre o Evangelho, nós estamos falando da porta que separa o mundo físico, o mundo material, do reino dos céus ou do mundo espiritual. Então, é por esta porta que nós devemos procurar entrar. Jesus, quando se refere, ou quando fala nesta parábola, ele, na realidade, ele está se utilizando mais uma vez daquele conhecimento daquele povo, das suas atividades, da sua cultura, de tudo aquilo que era ou que estava ao alcance daquele povo. Nós lembramos que nós estamos nos referindo a um povo de agricultores e de pastores, e que, habitando essas cidades que eram, à época de Jesus, todas elas construídas no alto de alguma colina ou no alto de algum morro, que seja, e circundada por muralhas que a protegiam dos invasores, dos ladrões, daqueles indesejáveis que podiam acessar esta cidade. Então, todas as cidades eram no alto e eram circundadas por muralhas. E essas muralhas, elas tinham portas que permitiam o acesso ou a saída
das pessoas ao seu interior e ao seu exterior. Então, nós vemos que, diariamente, os habitantes, pastores e lavradores, eles saíam para o labor diário, eles saíam para o trabalho e desciam dessa colina por caminhos tortuosos, pedregosos e íngremes, para que pudessem realizar o seu trabalho diário. Nós sabemos que na descida tudo é fácil, não é? Então, tinham a sua jornada de trabalho desde as primeiras horas, e ao final do dia, quando o sol já se punha, eles retornavam aos seus lares, ao aconchego familiar, à segurança que aquela cidade lhes proporcionava. Então, eles subiam por aquelas ladeiras, subiam por aqueles caminhos íngremes, tortuosos, pedregosos, como falamos antes, e ingressavam nesta cidade a segurança que ela lhes oferecia. Então, quando nós pegamos uma parábola de Jesus, nós vemos que isso tudo que nós falamos até agora se refere a uma situação que era conhecida daquele povo. O Sermão do Monte, quando feito, ele era dirigido para aqueles que o ouviam nas mais variadas condições de alcançar o conteúdo daqueles ensinamentos. E por isso Jesus muitas vezes se valia de parábolas como essa que nós citamos e que está inserida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é tão importante, contém tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, que Gandhi, que não era espírita, que não era cristão, ele dizia que se todas as obras religiosas do mundo se queimassem e, na realidade, somente fossem salvas aquelas que continham o Sermão do Monte, a humanidade não precisava de mais nada para o seu caminhar. Então, é justamente aí que nós encontramos essa chamada de Jesus, nesta alegoria da porta estreita e da porta larga, que, conforme nos diz Kardec também na nossa página inicial, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Nós vivemos ainda num mundo de expiações e provas, num mundo onde prevalece o mal, num mundo onde as paixões nos convidam sistematicamente para atividades e para práticas que nos levam a nos satisfazermos apenas com o bem-estar físico. E conforme nós lembramos ao início, esta não é a paz que Jesus nos convidou. Esta é a paz do mundo, a paz que o mundo nola dá. E esta paz que é efêmera, que é passageira, que é incompleta. Então, todos nós devemos ter atenção àquilo que nós buscamos. Nós sabemos o que nós devemos fazer. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos convida, sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai, nós temos um item, é o item 9, onde nas instruções dos Espíritos, Lázaro nos chama a atenção com relação ao dever. E quando ele diz, quando ele fala, quando ele aborda essa questão do dever, ele diz que o maior dever que nós temos é conosco. A maior responsabilidade que nós temos é conosco, porque nós somos seres imortais que estamos aqui no labor diário desta encarnação para que nós possamos alcançar aquilo que nós todos almejamos, que é a paz que Jesus nos convida e que nos dá. Esta daí é a nossa tarefa, este é o nosso dever, principalmente para conosco. E nós temos, logicamente, deveres também para com aqueles que estão ao nosso redor. Mas o nosso maior dever, como nos diz Lázaro, é conosco. Então, nós temos que entender, nós
aquilo que nós queremos. Quem não quer ser salvo? Essa salvação nós podemos entender como aquela que nos traz a paz interior, a harmonia, a felicidade. São as bem-aventuranças, né? Quando Jesus começa no Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, que para o desavisado pode parecer uma incongruência, porque ele nos aponta dificuldades e nos acena com recompensas na vida futura. Tudo que Jesus nos traz, tudo que Jesus nos ensina, diz respeito à vida futura, diz respeito àquilo que nos espera no nosso amanhã. Nós somos, conforme já lembramos, seres imortais, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para corrigirmos em nós aquilo que nós precisamos corrigir em nós e nós contribuirmos de alguma maneira para que aqueles que estão ao nosso redor, através do nosso exemplo, possam também serem tocados e também mudarem de alguma forma. Mas tudo isso é função e é fruto, é consequência, é efeito, estamos aí na lei de causa e efeito, é efeito daquilo que nós produzimos, daquilo que nós temos alcançado pelo nosso labor diário. Quando nós descemos da colina, pelos caminhos que nos levam ao campo, para que nós possamos pastorear, para que nós possamos plantar, para que nós possamos irrigar, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos colher mais adiante tudo aquilo que é fruto do nosso esforço. Então, isto é o que nós estamos fazendo aqui. E era isso que Jesus apontava para aqueles que o ouviam, como sendo o caminho que nos leva a transpormos essa porta estreita que nos leva ao reino dos céus. Jesus sempre nos acenava com o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é aquilo que nos espera amanhã e que será consequência daquilo que nós estamos semeando, cuidando e colhendo no dia de hoje. Aquilo que nós estamos nos dedicando para que nós possamos ter como nos apresentar, utilizando uma outra passagem do Evangelho, com a veste nupcial. Todos nós somos convidados para o banquete divino. Esse banquete divino é aquele que nos convida sistematicamente para que nós possamos nos apresentar condignamente com as vestes adequadas para que possamos usufruir dessas benesses que o mundo espiritual oferece àqueles que trabalharam no labor diário da nossa vida física, da nossa encarnação presente. Então, quando nós falamos da porta estreita, isso também pode ter... O Evangelho é todo relacionado. As passagens têm toda uma conotação de umas com as outras. Nós nos lembramos de uma outra passagem, quando nos diz que, quando fala do camelo que passa pela porta estreita, né? Então, nós vemos que esse camelo tem uma linguagem figurada de que ali era alfândega. Então, tinham que se desfazer, o proprietário tinha que retirar de cima do camelo todos os produtos que ele estava carregando para que o camelo, então, pudesse passar por esta porta e, então, depois ele pagasse os impostos e recarregasse para que pudesse comerciar. Então, nós vemos que esses produtos que o camelo carrega, na realidade, podemos fazer uma conotação, uma relação com as nossas imperfeições. Então, nós, para passarmos por esta porta estreita, por esta porta da alfândega, ou por a porta estreita que nos diz Jesus, nós temos que nos desfazer das nossas imperfeições. E as nossas imperfeições, elas são superadas através do nosso esforço, do nosso trabalho no dia a dia.
das nossas conquistas. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, todos nós conhecemos, ele nos ajuda a entender esta metáfora de Jesus, quando no livro Ceifa de Luz, ele assevera que o nosso dever é nossa escola e que a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Afirma ainda que, para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo que constitua bagagem de sombra, olha o camelo, no campo de nossas aspirações e desejos. Então, isto é o que Kardec, nesta página inicial que nós lemos hoje, também nos lembra com muita propriedade, quando ele nos diz que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Então, nós ainda estamos numa fase do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada, da nossa jornada de trabalho evolutivo, em que nós ainda somos portadores de muitas aspirações que dizem respeito às paixões que são ligadas ao nosso prazer, ao nosso bem-estar momentâneo, e é aquilo que nós entendemos como sendo essa porta larga, certo? Que é o espaçoso caminho que muitos entram por ela. Então, essa porta larga não exige de nós nenhum esforço, nenhuma transformação, porque nós já continuamos na nossa caminhada apenas fazendo aquilo que nos agrada e não nos esforçando para fazermos aquilo que nós devemos fazer, como lembrou Lázaro. O nosso dever maior é para conosco. Nós temos que ter esta percepção, esse entendimento, essa certeza, porque é através dessa certeza que nós vamos poder, trabalhando em nós vamos poder nos apresentarmos para passarmos pela porta estreita, já livres das nossas imperfeições. Vamos lembrar que, ainda no Sermão do Monte, o Sermão do Monte é uma página do Evangelho que nós devemos ler, reler e procurar entender, porque ali está, como diz Gandhi, né, tudo aquilo que o homem precisa para alcançar a sua perfeição, ou pelo menos o seu crescimento moral. Então, é ali que nós encontramos, ao início do Sermão do Monte, quando Jesus procura motivar aquele povo que ouve, e nós encontramos as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, nós podemos dizer que é uma escadinha nas nossas conquistas. Nós podemos botar no primeiro degrau, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque todas as nossas conquistas só serão alcançadas quando nós implementarmos em nós a humildade. Nós temos que saber o quão pequenos somos para que possamos trabalhar em nós e alcançarmos os degraus sucessivos. E no último degrau dessas bem-aventuranças, se é que nós podemos colocar como uma escada da nossa evolução, nós podemos dizer que no último degrau nós estamos uma chamada que Jesus diz que os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, esses puros de coração são aqueles que já se libertaram das suas imperfeições. São aqueles que já se livraram de todas as impurezas que traziam consigo. E esses já alcançaram um padrão de elevação moral que permite alcançar a percepção mais ampla de Deus. Vamos lembrar que o próprio Evangelho de João nos diz que nós não vemos a Deus porque Deus é espírito. Então,
nós, nessa linguagem figurada, e Jesus sempre falava em linguagem figurada, usava metáforas, usava simbolismos para nos fazer entender e alcançarmos aquilo que nós precisamos para chegarmos à nossa destinação, que nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, que nós reencarnamos para nos depurarmos e para caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Então, todos nós estamos aqui para sermos perfeitos. Todos nós estamos aqui nessa jornada evolutiva, onde nós, através do nosso esforço, do nosso labor diário, da nossa descida e subida por esses caminhos íngremes, das dificuldades que nós encontramos na nossa vida e ao nosso redor, nós vamos assimilando novos hábitos. Nós falamos normalmente que todos nós devemos trabalhar na nossa reforma íntima, mas nós paramos por aí e não procuramos refletir o que seja essa reforma íntima. Reforma íntima é uma coisa muito simples de nós entendermos. É a mudança de hábitos. Então, reforma íntima nada mais é do que mudança de hábitos. Agora, entender é fácil. Mudar é difícil. E exige de nós um esforço muito grande, exige de nós que nós possamos ter esta vontade e esta disposição para subirmos as ladeiras das dificuldades da nossa vida e alcançarmos esta porta que se abre para nós para nos dar acesso ao reino dos céus, como Jesus nos acena. Então, é isso que nós devemos ter sempre presente conosco no nosso dia a dia. Certo? O nosso problema é que nós ainda estamos muito apegados aos valores materiais, à vida material. É como aquele habitante desta cidade que descia para o seu labor diário e apenas cumpria aquilo que era indispensável para ele naquele dia e, em seguida, rapidamente voltava para o aconchego dos seus e para a segurança da sua cidade. Então, nós devemos procurar entender o que mais nós podemos fazer. Nós procuramos buscar em nós a identificação daquilo que nós precisamos mudar em cada um de nós, para que cada vez mais nós possamos construir em nós essa nossa veste nupcial. Todos nós somos convidados para o banquete divino, mas para tal nós devemos nos apresentar condignamente. Nós devemos nos apresentar de maneira que nós efetivamente possamos permanecer naquele ambiente e adequadamente apresentados, isto é, livres de tudo aquilo que ainda nos impede de conviver com aqueles que ali estão. Então, a porta estreita, na realidade, ela tem esta conotação, ela tem esta linguagem figurada que nos chama a atenção desse esforço que nós devemos fazer para alcançarmos a segurança do mundo espiritual da nossa cidade, através dos caminhos tortuosos, das dificuldades que nós temos que enfrentar, mas nós podemos. O povo daquela época fazia isso diariamente. Então, nós podemos fazer também quando nós identificamos aquilo que nós devemos mudar em cada um de nós, aquilo que nós devemos trabalhar em nós, aquilo que nós devemos aproveitar as oportunidades de cada dia para que possamos voltar em segurança e com alegria ao nosso convívio familiar e à segurança que essa cidade espiritual nos oferece. A porta larga, em contrapartida, é para aqueles que se demoram mais, que preguiçosamente não chegam a tempo de alcançar esta porta estreita aberta ainda, que nós lembramos também
que nessas cidades da antiguidade, Jesus usa esses valores, esse conhecimento, elas em determinado momento, elas eram fechadas por segurança, para evitar a intromissão de indesejáveis, de ladrões ou de invasores, ou o que seja. Então, nós devemos chegar a esta porta estreita no momento adequado. Se nós nos demorarmos a percorrermos o caminho que nós temos que percorrer, nos libertando daquilo que nós temos que nos libertar, quando lá chegarmos, nós, no dizer popular, nós vamos bater com o nariz na porta, né? Porque a porta estará fechada. Então, nós temos que nos esforçar para fazermos o que temos que fazer e chegarmos adequadamente no momento que devemos chegar. Porque, caso não façamos, nós vamos ficar do lado de fora, entregues a todos os perigos, a todas as vicissitudes, a todos os riscos que a parte externa desta cidade, o mundo, nos oferece. É onde nós encontramos esta paz que o mundo nos oferece, que é falsa, que é efêmera e que não é aquela que nós desejamos buscar. Então, quando nós começamos essa nossa conversa, nós nos lembramos e nós repetimos algo que nós sempre começamos as nossas falas a qualquer momento, em qualquer lugar, com esta colocação: que a paz de Jesus esteja conosco. E aí lembramos as palavras de João no seu Evangelho, capítulo 14, quando ele nos diz, as palavras de Jesus: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nesta paz que Jesus nos oferece, nós encontramos a porta estreita. Na paz que o mundo nos oferece, nós encontramos a porta larga. Esta é fácil, porque essa não exige de nós nenhum esforço. Essa não exige de nós nada que nós tenhamos que mudar em cada um de nós, mas também não nos oferece nenhuma recompensa. E aí voltamos às bem-aventuranças, onde as dificuldades que nos são apontadas neste mundo em que nós estamos nos oferecem uma recompensa na vida futura. Todos os ensinamentos de Jesus se referem à vida futura. É o eixo dos ensinamentos de Jesus, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós devemos sempre olhar ou procurar interpretar as palavras de Jesus como aquelas que nos orientam para aquilo que nós necessitamos para alcançarmos um bem-estar na vida futura. É a paz que Jesus nos oferece. A paz que nos exige de cada um de nós dificuldades, exige de cada um de nós esforço, exige de cada um de nós perseverança, exige de cada um de nós que nós tenhamos a motivação pelo conhecimento para que nós possamos buscar, praticar as leis divinas, as leis de Deus. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala das leis morais, a primeira questão, logo que nós encontramos na terceira parte, que quando Kardec coloca uma pergunta, o que é lei natural? Certo? E a espiritualidade responde, lei natural é a lei de Deus, é a lei divina. E termina essa resposta com uma colocação que todos nós devemos imprimir em várias tiras e colocar espalhadas por toda a nossa casa e por toda a nossa vida. E nos diz o seguinte: o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, isso é o que nós devemos entender, porque é isto que nós, pelo entendimento, vamos encontrar em nós a motivação para praticarmos a transformação que nós precisamos e, com isto, nós encontrarmos a felicidade. E não nós, ao nos afastarmos da lei de Deus, vivermos na infelicidade. É a diferença da porta estreita e da porta larga.
A porta larga não exige de nós esforço, não exige de nós sacrifício, mas a porta estreita nos oferece a recompensa de nós adentrarmos de novo, retornarmos à vida espiritual numa situação de paz, de harmonia e de alegria. Então, meus amigos, vamos trabalhar para alcançarmos, enquanto está aberta, enquanto aqui estamos, vamos alcançar essa porta estreita, porque este é o nosso caminho. Muita paz para todos, a paz que Jesus nos oferece. Então, agradecemos as palavras do Aloísio, agradecemos a conexão de todos aqueles que estão nos acompanhando e aproveitamos para convidá-los para a nossa próxima reunião, a realizar-se na próxima segunda-feira, às 19 horas. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. Senhor, te pedimos, envolva-nos na tua luz, na tua paz e no teu amor. Nestes momentos difíceis pelos quais a Terra está passando, temos a confiança, a esperança que venceremos os obstáculos, as provas, e que em breve todos estaremos juntos, caminhando em busca do teu amor e da tua paz. Que seja em nome dos benfeitores da nossa casa e, acima de tudo, em nome de Deus. Graças a Deus, que assim seja.